Papo de esporte no ar e hoje para falar sobre mudanças no futebol, principalmente em relação à gestão esportiva e como ela vem se transformando nos últimos anos. Para entender isso, estou aqui com o Lucas novamente. Lucas, muito obrigado por mais um episódio. Muito obrigado. Seja sempre bem-vindo. E hoje então para falar dessas mudanças de gestão, né? Como funcionam essas gestões esportivas hoje? É muito importante, um assunto que mexe muito com o gestor, porque quando tu tem a tua empresa, a gente sempre acha que a gente faz a melhor gestão que a gente pode. Há boas práticas de mercado que elas são aplicáveis a qualquer indústria. Então, quando a gente pensa em planejamento estratégico e mapa de planejamento estratégico, a gente primeiro tem que entender a nossa indústria. E hoje no futebol, basicamente, nós temos aí 4 áreas grandes, que são a área de negócio, futebol, a área administrativa, que obviamente atende os dois pilares, e aí a parte da sociedade, comunidade, que hoje ela é pouco explorada no Brasil, ela é muito mais forte no exterior do que aqui, geralmente está dentro de uma dessas áreas. E a partir daí sim que tu começa a estabelecer a tua governança. Quais as áreas que eu vou ter em cada um desses pilares estratégicos, né? A área de negócio vai ter sua área de comercial, sua área de marketing, comunicação, administração, jurídico, financeiro e assim por diante. Aí, obviamente, futebol feminino, masculino, base. E a partir daí tu começa a fazer a estrutura da sua governança do clube. E o dificultador maior hoje, para mim, que os clubes enfrentam é pessoas. Para ter uma governança interessante e legal, muitas vezes tu acaba agregando áreas para ter uma pessoa lá fazendo o trabalho de 4 ou 5. Então esse eu acho que é o principal desafio, é conseguir fazer essa estrutura muito enxuta, que tu tem essas pessoas, mesmo fazendo múltiplas funções, elas sabendo o que cada uma dessas funções exige dela. Queria que tu desse um exemplo hoje que tu vê de gestão que funciona. Se procura um modelo para Inter e Grêmio, e um modelo em que, por exemplo, hoje os dois clubes têm muitos dirigentes e se busca uma otimização, uma centralização. Tu vê isso como algo bom? A centralização é bom quando tu tem um órgão competente para centralizar toda a gestão. Então, dou o exemplo de um escritório de projetos, né? Quando se fala um PMO, um escritório de projetos, não é muito grande, precisa de muitas pessoas, aí já se fala em gerente de projetos, e não é essa a realidade. Quem vai um pouco além para entender um escritório de projetos é algo enxuto. Tem 1 ou 2 pessoas, ou até uma combinação de pessoas que já são diretores ou gerentes funcionais das suas áreas, que se juntam e aí centralizam todo aquele planejamento estratégico. E aí sim tu começa a criar relatórios, começa a criar metodologia e métodos e métricas para que o clube consiga atingir os seus objetivos no final do ano. O que vem antes é esse planejamento, que é no início do ano ou no final do ano anterior, dependendo da sua gestão. Aí sim se senta, se planeja, veja por área o que podemos atingir no próximo ano, e aí sim partimos para essa centralização. Mas eu não acredito que centralizar em uma única pessoa, ou em 2 ou 3, naquela grande área, aquele VP maravilhoso que sabe de tudo de cabeça, eu de fato não acredito. Acho que muita coisa vai ficar de fora. Nós, como seres humanos, temos, obviamente, uma limitação de memorização natural, Claro. E o clube é muito grande e é impossível de saber de tudo a toda hora, né? E em relação a essas metodologias de gestão, né? Muito se busca a questão do título. E hoje, muito se busca a questão financeira. O fair play ele chega para ser bom, e como esse fair play vai ajudar os clubes que têm menos dinheiro? O fair play, se for bem implementado, ele é positivo. A UEFA refez seu fair play recentemente, porque a primeira versão ela acabou favorecendo até os clubes com mais dinheiro, porque tinha uma limitação de investimento. Então, o clube pequeno tinha um limite de investimento que era proporcional ao clube grande, então, obviamente, não conseguia fazer a chegada no clube grande. No Brasil, nós temos 4 pilares, né? O primeiro é que você não pode atrasar pagamentos para atletas, clubes e o governo. Então, já ali tu já bloqueia, não pode ter atraso. Não quer dizer que eu não possa ter dívida, desde que ela não venceu. Então, esse é o primeiro pilar do fair play. O segundo pilar é que tu não pode gastar mais do que tu recebeu. E aí se excluem investimento em futebol feminino, CT, sociais, tem algumas despesas que excluídas desse cálculo, mas em linhas gerais tu tem que gastar
o que tu recebeu. Esse é o segundo pilar. O terceiro, que eu acho que é muito importante, é a questão de limitar o percentual do que tu gasta com o teu plantel. Então, temos muitos clubes aí que, enfim, recebem 10 milhões, um exemplo, né, e gastam 9 milhões com a sua folha, né, então é 90%. O Fair Play limita, né, 70% na Série A e 80% na Série B. Não pode ir mais do que aquilo, da tua receita. Né? E aí tem um cálculo ali para entender o que a receita vai ser considerado, o que é a despesa de plantel. E o quarto pilar é a despesa de curto prazo. Tu não pode ter mais de 45% das suas despesas de curto prazo, que é, de fato, o calcanhar de Aquiles de todo o clube. Porque se tu tem uma despesa de longo prazo e está tranquilo para pagar ela, não tem problema. É como adquirir um imóvel em 30 anos, tu consegue pagar ele e consegue ter uma gestão perfeita, não tem problema aquele empréstimo, aquela dívida gigante que tu paga em 30 anos e consegue pagar ela perfeitamente. O que fere os clubes, principalmente essa dívida de curto prazo. Então o Fair Play também vem para limitar um pouco essa questão. Tem algumas particularidades no Fair Play ali que, caso o teu clube fique negativo, tem o aporte, né, que pode vir de um investidor, e aí, obviamente, privilegia um pouco a SAF, que é o tipo de modelo que mais pode receber aporte. Um associativo, geralmente, tu vai ter um aporte via doação, que não é muito comum. E como esse Fair Play ele pode ajudar os times que estão com maior dificuldade, né? Porque muito se fala hoje que um novo Fair Play financeiro, digamos assim, no Brasil, em que vai limitar a questão do gasto, como tu acabou de falar. Porém, o Inter já recebe menos que o Flamengo, o Inter, o Grêmio, Curitiba recebem menos que o Flamengo e que o Palmeiras, logo eles vão continuar podendo gastar mais e esses daqui vão bater num teto, não vão poder extrapolar. Como o Fair Play acaba ajudando, na verdade é isso que eu estou te falando, como é que funciona? Eu acredito que no primeiro momento ajuda a organizar a casa. Eu acho que é isso que o futebol hoje precisa. A gente precisa de alguma força externa que ajudem os clubes a entender que tem que investir melhor. Não é só comprar jogador. Se fosse falta de dinheiro, o Mirassol hoje não seria o quarto colocado no Campeonato Brasileiro. Obviamente, o lado financeiro conta. O Flamengo, por exemplo, pode errar muito mais nas suas contratações do que a dupla Grenal, mas no momento que tu tem uma gestão sólida, que tu tenha crédito, que tu consiga que o jogador venha porque tu vai pagar em dívida, porque as despesas e receitas estão equilibradas, o jogador quer vir para o clube. Então, tu consegue contratar. Os jogadores têm medo de ir para certos clubes porque não sabem se vão receber. Mas quando tu tá com as tuas contas equilibradas, te permite também a contratar melhor e aí consegue ter um resultado de campo também melhor. Quem faz esse cuidado em relação à questão financeira mesmo dos clubes, quem filtra é a CBF. A FIFA é o órgão que acaba punindo, digamos assim, aqui no Brasil? No caso do Fair Play financeiro, a CBF criou um comitê de 7 pessoas, irão fazer essa questão de cumprimento das regulamentações do Fair Play financeiro. Obviamente, os primeiros anos ali serão pilotos, até porque tem muitas métricas que só vão ser avaliadas depois de 3 anos, por questão da regulamentação. No caso da FIFA, é uma outra história, quando o clube já está devendo, o outro clube já acionou a FIFA, aí a FIFA vai lá colocar aquela sanção se o pagamento não é feito até certa data, né? Então, aí já não é muito a questão do fair play financeiro, mas é como uma dívida, hoje ela é gerenciada através da FIFA. Então, quer dizer que já tentou resolver em todos os meios tradicionais, teve um momento que o clube teve que levar para a FIFA, infelizmente é algo que nenhum clube quer, mas é porque o clube não pagou o outro. O fair play vai evitar isso, obviamente, tentar evitar isso, porque é o pilar número 1, né? Tu não pode dever para os outros clubes ou atletas, senão tu vai ter sanções na competição. Então, provavelmente, a tendência é que o fair play financeiro reduza essas situações de transfer ban com a FIFA. E em relação aos clubes, só para a gente finalizar, o torcedor quer ver faixa no peito, mas hoje também quer ver a questão financeira do clube aliviada, oxigenada. Existe algum outro jeito que possa ajudar esses clubes que estão sufocados? Ou tu acredita que já está fazendo o que dá? Eu acredito que a CBF deu o primeiro passo. Acho que talvez até foi o segundo, porque o primeiro foi essa questão de ter a SAF como uma possibilidade. Então, possibilitou que o clube tivesse esse investimento, tivesse investidores e pudesse fazer essa transformação. Esse foi
o primeiro passo na legislação brasileira, o segundo vem com o fair play financeiro, mas de fato eu não acho saudável um investimento financeiro ou um suporte, algo, seja do governo, seja da CBF, porque aí tu já está interferindo numa indústria, já houve perdões de dívidas fiscais no passado, então acho que o governo já ajudou ao longo dos anos e cabe aos clubes agora se ajudarem, terem profissionais qualificados na sua gestão, amadurecer os seus processos e aí sim alegrar o torcedor com títulos e com faixa no peito, que eu acho que é o que todo mundo quer. Tá na hora de os clubes entenderem, né? Essa é a verdade, aprenderem com os erros. Obrigado, Lucas, por mais uma participação. Muito obrigado. Seja sempre bem-vindo. Mais um papo de esporte de hoje muito interessante, realmente entender como é que funciona a questão financeira e de gestão dos clubes. Até o próximo episódio.